Minha filha tem 19 anos, acabou de entrar na faculdade de medicina. A expectativa dela é que todo final de semana ela vai sair e vai... Sim. Eu vou zero corresponder à expectativa dela. Isso é frustrar. Não- Seu filho de 3 anos, ele quer vestir a roupa da fantasia do super-herói e andar com ela 24 horas por dia. Você vai frustrar ele. Sorry. Em alguns momentos você vai precisar vestir outras roupas, fazer outras coisas. Ele não vai querer ir na escola, ele não vai querer acordar, ele não vai querer fazer o esporte. Perceba que paternidade e maternidade, ele é muito de frustrar. É. E não só, o líder também na empresa. A pessoa não sabe muitas vezes o que é melhor para ela, mas eu sei, eu já passei por algumas... Quer dizer, eu sei não, né? Eu tenho uma chance maior de saber. Até pela nossa vivência, por tudo que nós já vivemos, a gente já passou o caminho das pedras, a gente sofreu. Então, muitas vezes você chama alguém dentro da sua empresa e fala uma coisa porque você está vendo que lá na frente isso vai dar errado. E você precisa frustrar. E por que a gente tem tanto desafio com a aprovação alheia? Por que você acha que o ser humano tem tanto desafio com o que o outro vai falar, com o que o outro vai fazer? Principalmente de pessoas significantes na nossa vida. Por que você acha que é um desafio para o ser humano? Porque a gente quer ser amado. E a gente dá a vida por isso. A gente quer muito ser amado. E a gente confunde aprovação com amor. Uau. Então, você quer muito que os seus filhos te amem. E, em nome disso, você corre o risco de negociar coisas importantes. Uhum. Os nossos pais, eles não se preocupavam em serem amados. Eles se preocupavam em serem respeitados. Consequentemente, eles eram amados. Porque só se ama a quem se respeita. Concordo. A gente quer ser amado. Nós somos uma geração muito carente. A gente quer que as pessoas gostem da gente. E paternidade, maternidade e liderança passa por impopularidade. Concordo. E o impopular, muitas vezes, ele não é amado. Então, entre os meus filhos me respeitarem, se darem bem na vida e me amarem, eu prefiro que eles me respeitem e se dê bem na vida. Eu também. Se eles me amem ou não, isso é um problema deles. Outro dia, meu filho me ligou, fiquei muito chateado com a atitude da senhora. Falei, pode falar, desabafe à vontade. Ele tem 24 anos. Falou. Falei, excelente. E eu continuo fazendo a mesma coisa. E se eu precisar amanhã, eu faço a mesma coisa. Porque eu não estou preocupada, Tomás, se você gostou ou não. Eu só estou disposta a te ouvir para você desabafar. Você tem direito. Eu valido a sua chateação comigo. Mas eu continuo achando que eu fiz certo. Se eu precisar, amanhã eu faço novamente. Se eu for esperar você me aprovar em tudo que eu tiver que fazer com você, eu tô perdida, ué. Imagina se eu vou esperar que ele me aprove, que eu vou fazer isso, não vai para tal lugar, não vai fazer isso. Deixa eu ver se ele vai gostar. Não, eu não tô preocupado se ele vai gostar. Aliás, zero problema. Se ele gosta ou não, o problema é dele. Ele que vai pra terapia com isso. Zero problema com isso. Tô nem aí se ele gostou do que eu fiz ou não. E aí, liderança, Caio, passa muito por isso. E maternidade, paternidade passa muito por isso. Você sabe o que você está fazendo e você tem certeza do que você está fazendo? Você bate na mesa e fala, não, isso aqui é o melhor para ele. Porque o que acontece hoje, de novo, liderança, paternidade e maternidade, é que no fundo a gente não tem muita certeza do que a gente está fazendo. O que você falou da impopularidade é maravilhoso. Ué. A gente duvida. Será mesmo que isso aqui vai ser o melhor para o meu filho? E aí, quando você titubeia, a pessoa vê no seu olho que existe dúvida. E aí ela deita e rola. Eu converso muito com a Fabi e a gente é muito do acordo que essas decisões impopulares é o que faz a gente ser pai. É e não isso. amigo, colega, falar o que ele não gosta por um caminho que ele discorda. Mas é porque a minha principal função é ser pai. Se eu conseguir ser amigo do meu filho, ótimo. Boa. Mas amigo ele pode ter um monte. Pai ele só tem eu, pô. É exatamente isso. Eu falo isso com a Fabi, né? É exatamente Eu chamo meu filho de amigão, né? Mas o Theo, quando a gente tá brincando de alguma coisa, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a chamar ela de amigão, eu falei assim, Theo, vem cá. Papai te chama de amigão quando a gente tá brincando junto. Mas entenda, eu sou teu pai. Não sou teu amigo. Papai vai amar ser seu amigo, mas eu preferi sempre ser seu pai em primeiro plano. Exatamente. Porque amigo ele vai ter um monte. E fora que ontem eu até conversava com uma amiga minha, que ela tá tendo uma questão lá com a filha dela, e ela falou que a filha dela falou uma situação lá pra ela. Falei, tá errado. Isso aí ela deveria ter falado pra amiga dela, não era pra você. No momento em que ela fala pra você, ela gera umas preocupações em você desnecessárias. O Theo precisa viver certas coisas que ele tem que contar pros amigos dele. Sim. Porque se ele contar pra você, você vai ter um frio na espinha. Ele precisa viver, é necessidade dele viver. Só que ele tem que compartilhar isso com um amigo dele, ele não pode te gerar essa preocupação.
Então, não dá para ser pai, amigo, não dá para ter tudo nessa vida. Se tiver que fazer escolhas, escolha a paternidade, a maternidade, a liderança, ela é mais importante. O que você acha que é a maior pedrinha hoje no sapato das pessoas em relação à saúde mental? Fala assim, Caio, aqui geral tá tropeçando. A maior pedrinha, assim, pensando nessa leitura aí de saúde mental, pensando ainda naquela nossa fala, né, autoconhecimento, eu acho que as pessoas se conhecem muito pouco. Quando eu me conheço pouco, eu tenho N problemas. Você imagina um boneco, ou sei lá, um arquétipo de alguma coisa, vazio por dentro. Qualquer coisa cabe. Imagina um boneco de plástico, que não tem conteúdo, ele é vazado. Se eu ponho Coca-Cola, serve. Se eu ponho água, serve. Se eu ponho nada, serve. Se eu ponho outra pessoa dentro, serve. Então, qual que é o grande gap da saúde mental hoje? É que a gente não está preenchido por quase nada. E aí a gente sai sendo preenchido por qualquer coisa. Nossa, isso é muito forte. Te dar um exemplo simples. Se eu não sei quem eu sou, eu fico muito refém do seu olhar. E se você falar alguma coisa, eu saio daqui arrasada. E você pode destruir minha carreira, inclusive. Eu preciso estar muito cheia de mim mesma. Isso vale para a minha maternidade, isso vale para a minha empresa, isso vale com os meus sócios, isso vale com meu esposo, isso vale com as pessoas que me olham no Instagram e que elogiam ou que me descem o cacete. Se eu estou muito cheia de mim, e isso não é vaidade, pelo contrário, é estar preenchido de si mesmo, eu não sou vulnerável. A nossa vulnerabilidade, ela parte do fato de que a gente não está preenchido com quase nada. Tem uma música da Adriana Calcanhoto que diz assim, eu perco o chão, eu não acho palavras, eu ando tão triste, eu ando pela casa, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Quando você não mora mais em você, você é casa vazia. E casa vazia é ocupada por rato, por mendigo, por bicho, por sujeira, por aranha, por... Aí a pergunta, né? Como se encher de si? A gente precisa morar na gente. Imagina você como uma casa. Sim. Tem um cômodo lá que é pai. Quem é o Caio pai? Qual foi o pai que o Caio teve? Visita essa paternidade. Não, meu pai foi um cara massa, mas ele teve alguns gaps aqui. Esses eu não quero ter, cara. Isso aqui eu quero preencher assim, assim, assim. Mas eu também não quero desonrar a minha origem. Meu pai foi massa pra caramba. Eu quero trazer isso daqui pros meus filhos. Você já encheu o quarto pai. Agora eu vou lá no quarto esposo. Cara, eu vejo um monte de esposa aí que é umas drogas. Eu não quero ser assim. Eu quero honrar minha esposa. Eu quero que meu filho olhe para a forma que eu relaciono com a mãe dele e ele entenda que é assim que relaciona com as mulheres. Eu quero que meus filhos tratem a irmã deles como eu trato a mãe deles. A relação que os meus filhos entendem com uma mulher e que eles constroem com a mulher é a relação que eu ensino. Visitei o cômodo pai. Agora eu visito o cômodo corpo. Cara, eu tô satisfeito com esse corpo que eu tenho aqui, eu tô gostando, esse corpo é funcional, esse corpo me leva para onde eu preciso, eu quero viver 90 anos, esse corpo vai dar conta de me levar, esse joelho, essa perna, esse coração, esse pulmão. Você percebe como você vai visitando os cômodos dessa casa e preenchendo? E quando eu faço isso, eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros, né? Porque eu tenho muito cômodo para cuidar. Quem fica o tempo todo a serviço de avaliar o outro, está aos pedaços. Menos em si mesmo. Essa é a questão. Sabe aquela expressão que você só coloca pra fora o que tem excesso lá dentro? É uma verdade? A boca fala do que o coração tá Eu cheio. acredito muito nisso, sabia? O Freud falava assim, quando você me fala, quando Pedro me fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Quando você me olha na rede social e me julga, não é sobre mim, é sobre você. É sobre o que eu te provoco. As pessoas estão muito incomodadas, é muito engraçado. Eu gravo um vídeo e o vídeo dá um engajamento gigantesco. Mas eu coloco uma foto e ela dá... Eu postei uma foto em Uberlândia e vim para São Paulo. 45 minutos depois, essa foto tinha 3 milhões de views. E mais de 30 mil comentários. Das pessoas incomodadas com o quanto eu emagreci. Não pode ter emagrecido desse tanto. Isso é canetinha, isso é IA, tem muito Photoshop. Caminhão de comentário. Isso não é sobre mim. Isso definitivamente não é sobre mim. É sobre o que eu te provoco. Porque quando minha magreza te incomoda, eu estou atestando a respeito do quanto você não cuida de você. Quando a minha
suposta beleza te incomoda, ela está dizendo sobre você. Se eu faço tratamento de saúde ou não, isso provoca em você. Não é sobre mim, é sobre você. Você está olhando para mim, mas eu estou te provocando algo em você. E aí, de novo, passa por saúde mental, porque nós que temos visibilidade, se não tivermos isso muito claro, a gente confunde as coisas. Uhum. E a gente começa a achar que é sobre a gente. E aí a gente adoece. Eu gosto muito de uma história e eu conto ela muito. Que é uma metáfora, né? Porque Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos e as pessoas começam a gritar, Messias, rei dos judeus, balançar o ramo e tal. Validando Jesus depois de tanta coisa que ele realmente era o Messias. E aí tem uma metáfora que brinca que Jesus entrou no lombo de um burro, né? E é verdade mesmo. Mas aí a metáfora brinca que quando começaram a gritar Messias, aleluia, Hosana, o burrinho levantou a cabecinha e começou a rir, né? Satisfeito. E aí Jesus bate nele e fala, calma, burrinho, não é com você, é comigo, é sobre mim, não é sobre você. Nós que temos exposição, nós somos só o burrinho de Jesus. Não se confunda. Não se confunda, senão você vai quebrar sua cara. Você vai adoecer. O dia que você se confundir, tranca dentro da sua casa e fica quieto. Você vai se ferrar. Você vai acabar com a sua saúde mental. Se você achar que é sobre você, você vai acabar com a sua saúde mental. Eu vejo pessoas ascendendo e descendendo na mesma velocidade. Artistas, jogadores, influencers, por confundirem tudo. Não é sobre você. Do jeito que subiu, desceu. As pessoas gostam. Ah, eu gosto de você. Gosta, mas você pouco me conhece. Você gosta do meu conteúdo. E se algum dia eu pisar na bola, você vai me execrar com a mesma velocidade. Você gostou de mim? Se eu gostei de você? Não. André, pra você, qual que é a definição de felicidade? Porque a gente busca saúde mental, porque no final das contas, eu acho que todo ser humano quer ser feliz. É difícil fazer uma pergunta pra alguém, cara, você quer ser feliz? Não quero. Não. Tem gente que faz força pra não ser, né? Mas, de uma pergunta direta, eu acho que todo ser humano tem um desejo de ter... Não, e se alguém falar que não quer, tem problema, Tem alguma coisa errada. Mas pra você, qual que é a definição de felicidade? O que é felicidade pra você? Você falou bem, pra mim. Porque felicidade é muito subjetivo, né? Exato. O que é pra mim não é pro outro. Pra mim, felicidade é paz. Se a minha vida financeira me traz paz, eu sou feliz. Se o meu casamento me traz paz, eu estou feliz. Se a minha carreira me traz paz, eu estou feliz. Se as minhas amizades me trazem paz, eu estou feliz. Tudo que tira minha paz é muito caro. Qualquer coisa. Uau. Qualquer coisa que tira minha paz é caro demais. Então, para mim, felicidade caminha junto com paz. Se não me traz paz... Então, por exemplo, eu respeito muito a minha intuição, eu vou chamar de intuição. Se o meu coração não me pede, cara, eu não faço mesmo. Você pode me oferecer 50 milhões, eu não faço. Se eu não sentir paz, não faço mesmo. E eu gosto muito de quando Jesus morreu, depois que ele ressuscita, todas as aparições dele, a primeira fala dele era que a paz esteja com vocês. Então, o grande sinal da presença dele era a paz. Então, para mim, eu só decido se eu estiver em paz. Porque ali tem a vontade de Deus para minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Se eu não estiver em paz, mas não há o que faça eu fazer. Não há o que faça eu fazer. Então, para mim, felicidade é paz. Então, às vezes a gente vai fazer algumas coisas, que seja negócios, enfim. Tem coisa que eu chego de cara e falo, pode tocar. Aqui tem Deus aqui. Pode ir. Eu sinto a paz. O sinal da presença de Deus é a paz para mim. E isso me deixa muito feliz. Se eu não sentir paz, não estou feliz. E aí não vale nada, né? Não tem nem dinheiro que pague. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço. Seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.